Bom, boa tarde a todos, colegas da academia, colegas das entidades ambientalistas, senhores deputados. A minha fala vai se prender mais a questões de biodiversidade, do impacto das mudanças propostas no Código Florestal na biodiversidade e a importância que áreas de preservação permanente e a reserva legal têm em termos de conservação. Como o Gerd apresentou no início, a maior parte da nossa conservação não está dentro de unidades de conservação, mas está nas áreas, nas propriedades particulares. Portanto, é de fundamental importância que a gente mantenha essa situação. O Brasil, dentro dos países de maior biodiversidade, ele é o que tem a maior biodiversidade de todos. Então, se a gente fizer uma correlação com a área econômica, onde a gente tem o G7, tem o G20, nós seríamos o G1 em termos de biodiversidade. Nós temos de todos os grupos de vertebrados, então se a gente pensar em anfíbios, sapos, rãs, pererecas, as cores mais fortes indicam os países onde você tem a maior diversidade. Nós temos cerca de 870 espécies, aparecemos em primeiro lugar do ranking. Se olhamos para répteis, também estamos em primeiro lugar do ranking. Para aves, para mamíferos, é uma diversidade extremamente elevada. E se a gente pensar em plantas, nós temos uma flora que, se a gente considerar do ponto de vista conservador, tem 55 mil espécies de plantas. Essa diversidade toda, ela é resultado de um processo muito longo de formação dos continentes, de mudanças climáticas que aconteceram há 20 mil, há 50 mil anos atrás e que resultaram nessa configuração que a gente tem hoje. E nós temos, nesse patrimônio natural, uma enorme oportunidade de desenvolvimento econômico sustentável e temos também uma enorme responsabilidade por abrigarmos esse grande conjunto de espécies. Mais ou menos 1/5 das espécies que ocorrem no planeta estão aqui no território nacional. Então, por isso que o Brasil se caracteriza como sendo o país de maior biodiversidade, um país que a gente chama de mega diverso. Isso nos dá oportunidade, por exemplo, na identificação de moléculas naturais, de plantas e de micro-organismos ou de animais que possam ter interesse, por exemplo, para a indústria farmacêutica. É o que a gente chama de bioprospecção, onde a gente vai fazer a identificação, então, de uma nova molécula que tem um poder anti-inflamatório, que tem um poder de controlar a pressão ou que tem um poder de aliviar dores, ser um novo analgésico. Então, essa é uma área na qual o Brasil ainda explora timidamente. A aprovação do Protocolo de Nagoya em outubro passado vai fazer com que os países que detêm essa grande diversidade passem a fazer jus aos royalties da utilização de qualquer molécula oriunda de planta ou de micro-organismo ou de animal brasileiro, e isso vai certamente mudar esse patamar de desenvolvimento. Mas mesmo nessa situação, a gente tem o desenvolvimento de vários remédios e de várias novas compostos que são colocados pela indústria farmacêutica. O mesmo vale para a indústria de cosméticos, que tem utilizado a nossa biodiversidade. O mesmo vale para a indústria alimentícia, que também tem se utilizado dessa diversidade. E também para a indústria de defensivos agrícolas, que partem de moléculas de origem natural e não das moléculas sintéticas de longa duração com efeitos colaterais bastante graves. Além da utilização dessa diversidade química, que a gente chama, diversidade de moléculas que a gente vai encontrar na nossa biodiversidade, nós também temos os bioterápicos, que são basicamente aquelas
medicina tradicional que os nossos avós utilizavam, de chás, de infusões, de preparações, e que voltam a ser populares, muitos deles já com os princípios ativos identificados, e que de fato têm uma larga utilização e que podem retornar benefícios econômicos não só para a indústria que os comercializa, mas também para os detentores desse conhecimento tradicional que vai ser utilizado, né? Além disso, há outras áreas onde a gente pode estar utilizando essa nossa biodiversidade. Uma das áreas mais modernas é o que a gente chama de biomimética, é quando um engenheiro se inspira numa estrutura natural para uma utilização qualquer. Se a gente pensar, por exemplo, nos nossos sistemas de sustentação, da maior parte das pontes mais tradicionais que a gente tem com aqueles tripés de sustentação. Aquilo vem de plantas de mangue, é exatamente a estrutura de raízes de apoio de plantas de mangue. Foi inspirado nisso, foi usando essa porque é a melhor maneira de você dar uma sustentação a um grande peso numa área, numa superfície irregular e de difícil fixação. E além disso, nós ainda temos muito o que explorar do ponto de vista de turismo ecológico ou de ecoturismo. Isso rendeu, no ano de 2009, essa atividade gerou $1 trilhão. Se a gente pensar em ecoturismo no mundo, o Brasil ainda usa ou gera uma parcela relativamente pequena desse grande volume. Então essa é uma área para ser explorada. É difícil, nós temos alguns bons exemplos de sustentabilidade, como o caso de Bonito, como o caso de Fernando Noronha, onde existe um estudo que mostra a capacidade, o número de pessoas que pode estar simultaneamente visitando aquela área, e certamente temos muito o que crescer. Então, há um retorno, há possibilidades de retorno econômico significativos na conservação da biodiversidade, né? O que o Código diz? As áreas de preservação permanente, né? Ao longo ripáreas, né? Ao longo das margens de rios, de lagoas, de nascentes, que são de fundamental importância por uma série de razões que nós vamos ver com mais detalhe, e também os topos de morro, as serras, as áreas de costa, que são hoje protegidas pelo Código atual. Essas áreas, elas têm características muito próprias, muito específicas ao longo de margens de rio. A remoção delas leva a um aumento da erosão superficial, né? Eu trabalhei, alguns anos atrás, num projeto de restauração, que é no centro do estado de São Paulo, na região de Brotas. Naquela região, nós fizemos uma comparação da erosão, de o quanto de solo se perde por erosão superficial, comparando um solo que se manteve nu durante o ano todo, um solo coberto com pastagem e um solo coberto com mata ripária, de estabilidade de solo, nas medidas que o Código atual prevê. Logicamente que toda essa erosão resulta uma grande quantidade de sedimento que vai ser jogado dentro do rio. Consequentemente, aquele rio vai ser assoreado. Aquele rio vai ficar com a sua calha entupida de sedimentos que foram trazidos pela erosão. Consequentemente, as áreas de inundação vão ser ampliadas, rio abaixo, porque